O cineasta e professor da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, Roberto Moreira, aponta novas estratégias para a produção do cinema brasileiro, utilizando como exemplo a Coreia, que transformou seu cinema nacional em uma lucrativa indústria, dispensando incentivos fiscais. Eu fui um entusiasta do patrocínio, eu acho que todo mundo da área cultural abraçou essa possibilidade de financiamento com muito entusiasmo, lá atrás, na época ainda do Sarney, né? E o que a gente viu é que, pouco a pouco, pelo menos para o produtor cultural, o patrocínio se revelou uma faca de dois gumes, né? Aí eu não me refiro às grandes instituições, como Itaú Cultural, CCBB, as grandes empresas que têm uma política de patrocínio, né? No caso, também pode ser aqui do Bradesco, mas sim das iniciativas do produtor isolado e da maneira como ele pode captar o financiamento. Então, para dar uma noção para vocês do que eu estou falando, né? Recentemente, o Estado de São Paulo criou uma lei de incentivo ao ICMS, a dedução do ICMS. Eles tinham, eu acho que era 6 milhões destinados para serem gastos no segundo semestre. Abriram, lançaram a lei. Em um mês, os 6 milhões desapareceram. Por quê? Porque hoje existe uma organização de caçadores de renda do incentivo cultural, entende? Que não necessariamente são os artistas. Você pode ir lá fazer uma exposição sobre controles remotos, né? E, se alguém quiser patrocinar, você vai e levanta o financiamento, né? Essa questão da legitimidade do uso do incentivo fiscal, eu acho que cada vez mais ela vai ser importante, né? E eu acho que a gente tem que começar a pensar em outras alternativas, né? E pensar, sobretudo, no desenvolvimento do mercado do consumo cultural. É isso que eu acho que a gente tem que focalizar de agora em diante. Por exemplo, não precisa ir longe, na própria Argentina. A Argentina subsidia o consumo, quer dizer, ela faz com que o bilhete seja barato, né? E o teatro argentino é muito dinâmico. Você ainda em Buenos Aires, você olha lá e tem um monte de peça em cartaz, de espetáculos argentinos. Um pouco eu me debrucei sobre o problema da Coreia. Por quê? Porque se a gente olhar o market share do filme, dos cinemas nacionais, que, enfim, nos Estados Unidos é 100%, na Índia é 95%, são indústrias, as maiores indústrias nacionais, muito sólidas, né? Depois vem a Coreia com 64%. E você se pergunta como que a Coreia chegou lá, né? A Índia tem lá uma barreira cultural muito forte, né? A França tem uma estrutura grande de proteção à indústria cinematográfica francesa, mas na maioria dos países do mundo, o cinema americano tem uma posição dominante, menos na Coreia, no Japão, e na França já é 45% só do cinema francês, né? Na China, 55%, porque aí a China tem um controle estatal muito forte. É o mesmo caso do Irã, né? E aí fui estudar. O Brasil tinha 11% em 2006 e esse ano ele está batendo em 8%, 9%, graças à Tropa de Elite. Então, os dois filmes que garantiram o market share do cinema brasileiro foram A Grande Família e Tropa de Elite. Tropa de Elite que está aquém do potencial de mercado dele, né? 2 milhões, 2 milhões e meio é muito pouco para um filme que poderia ter feito bem mais se não fosse a pirataria. Mas o fato é que o market share vai cair de 11% para 8%, 9% esse ano, né? Isso é um problema grande para a gente, não é um problema pequeno. Agora, a Coreia, que está com 64% de market share, se a gente vê o gráfico do cinema coreano, essa queda aqui em todos os cinemas aconteceu, inclusive nos Estados Unidos, e é um pouco a chegada da televisão, que lá chegou mais tarde, né? Mas aí eles estabilizaram ali naqueles 42 milhões. Mas de 97 a 2003, quer dizer, em 6 anos, eles triplicaram o mercado exibidor dele.
tá? A bilheteria deles, mas também o mercado exibidor. O filme estrangeiro estabiliza e o que cresce é o filme coreano, lá para cima, né? E o número de salas vai junto, quer dizer, o que puxa o crescimento do mercado é o filme coreano. É isso que é importante entender, não é o filme americano. O filme americano estabiliza o mercado num patamar baixo, né? E, enfim, o financiamento do cinema, que estava em 48 milhões, pulou em 2005 para 405 milhões de dólares, né? Somando bilheteria, fundos de investimento e a exportação. Quer dizer, isso aqui é um mercado de verdade que foi sendo consolidado. O número de produtoras aumentou, né, e os custos de produção eles até ficaram mais ou menos estáveis. Mas, enfim, o que eu acho interessante de pegar a Coreia é que é um exemplo de que é possível ser diferente, em pouco tempo é possível mudar muito, né, e ter um mercado organizado mesmo. Quer dizer, hoje um filme que nem O Hospedeiro, que acabou de sair em DVD, ele rendeu no mercado coreano 56 milhões de dólares, né? Eles tiveram produções que custaram 200 milhões de dólares. Quer dizer, é um cinema que consegue entrar no mercado mundial com muita força, né? E aí, o que eles fizeram? Eles integraram a atividade cinematográfica à propaganda. Então, são grandes grupos que integram, de um lado, exibição de cinema, produção, distribuição em vídeo, mas também propaganda e, às vezes, televisão. Era como se você tivesse assim, a Globo, junto com uma agência de propaganda, junto com uma produtora, junto com o Severiano Ribeiro, tudo isso num grande conglomerado, e você tem 4 ou 5 conglomerados com esse perfil. E aí, os filmes são pensados mesmo como um produto, né? E acho que era essa a minha questão um pouco, era a gente passar a pensar sem vergonha, sem medo, que o produto cultural é um produto também, que ele tem um mercado, que ele circula, que ele tem um valor, que ele representa alguma coisa tangível na sociedade, né? E aí, a própria propaganda, eu acho que ela tem que ser uma aliada no processo de promoção desses produtos. A gente tem que parar de pensar que eu faço meu filminho cultural aqui e as pessoas vão se interessar pelo meu filme meio que pelo mérito artístico dele. Não vão. Elas têm que ter um mecanismo de promoção em torno do filme, né? Acho também que com o impacto das novas tecnologias isso cada vez vai ser mais necessário, porque a propaganda ela vai se ver acuada aí pela dificuldade de inserir os reclames no meio da programação televisiva, quer dizer, as pessoas estão pulando e vão pular cada vez mais. E acho que no caso da televisão, o que a gente está vendo é quem reagiu melhor ao desafio da internet não foram os estúdios, foram sim as emissoras de televisão. E a gente vai voltar, no caso da TV, eu acho provavelmente aquele modelo dos anos 50, do show Colinos, né? Um merchandising direto, gente. Então, assim, o desafio nosso é como é que a gente faz para viabilizar a produção, juntando propaganda, promoção, tudo num mesmo, e produto cultural num mesmo pacote.